senhores líderes, senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiro, evidentemente, que eu queria agradecer as palavras generosíssimas que foram dirigidas a mim por vários dos nossos senadores, meus amigos, na sua totalidade. E dizer que, com certeza, essas palavras vêm muito mais da nossa amizade, do que nós chamamos aqui no Ceará de bem-querer, do que dos meus próprios méritos. Mas que eu estou hoje profundamente tocado. Talvez eu possa dizer que tenha sido o projeto mais importante que eu tenha participado na minha vida como senador. Desde que eu fui eleito governador pela primeira vez aqui no estado do Ceará, o Cid conhece a minha vida, não sei se o Cid está aí, eu era empresário, um jovem empresário, e que não tinha contato nenhum com a periferia de Fortaleza, com o interior do estado. E quando em campanha, comecei a ter, por força da campanha, que ir rodar os bairros periféricos de Fortaleza, as cidades do interior, os distritos dos municípios, me deparei nas favelas, principalmente, mas mesmo dos bairros que não eram favelas, uma vida que não era humana. Aquelas gente, as casas uma em cima da outra, o esgoto correndo a céu aberto na frente da rua, as pessoas buscando água em outro lugar para poder ter o mínimo de higiene e realmente o padrão de vida, um estilo de vida que não era digna de um ser humano. Aquilo me chocou profundamente, principalmente porque eu vinha de um mundo que eu não conhecia aquilo. E tive um compromisso muito grande com isso, e já no meu governo, uma das primeiras providências que nós tivemos e procuramos foi fazer um projeto de saneamento básico. E isso, aqui, nesta pandemia, neste momento, isso fica mais evidente, quando, com essa ajuda federal de R$ 600 que está sendo dado a todos os brasileiros chamados de invisíveis, a gente vê e percebe a profundidade dessa invisibilidade desses brasileiros. E aqui foi dito, em determinado momento, que nós fizemos, se não me engano, foi o senador Fernando Bezerra, que nós fizemos várias audiências públicas, várias personagens, lideranças, sindicatos, organizações, especialistas compareceram, discutiram, e eu não tive, e eu não me lembro, acho que o Eduardo Braga participou comigo de alguma dessas comissões, dessas discussões, ou o Otto também. Eu não me lembro de ter tido uma pressão, ou até uma palavra de pressão, principalmente na comissão mista do Senado, dos sem esgoto, dos sem água. É impressionante isso. São 100 milhões e simplesmente eles não existem, eles não falam. A pressão foi toda de outros interesses e outros comportamentos. Porque o nosso meio, e aqui eu quero dizer o meu também, o nosso meio não sente isso diariamente. E é preciso conviver com aquilo para sentir que dramático é aquilo. Aí eu queria colocar, antes de fazer os meus agradecimentos, algumas questões aqui, porque eu sempre tive a convicção de que esse projeto ia ser polêmico. Mas tinha também uma convicção de que esse projeto, com esta nobreza da sua causa, seria capaz de fazer com que o Senado demonstrasse a sua verdadeira face, a face brasileira de espírito público, de patriotismo e de entendimento das diferenças sociais que existem nesse país. E é o que está acontecendo hoje, e que, sem dúvida nenhuma, dará ao Senado Federal outro status na história dos anos recentes do nosso país. Eu queria, inclusive,
dizer aqui uma palavra, não sei se o Rogério Carvalho está ainda aí, mas mais 2 ou 3 líderes que se manifestaram sobre a questão da pública versus privada. Esse projeto, toda a finalidade, ele não propõe contrapor o que é empresa pública à empresa privada. Ele, pelo contrário, ele busca fazer, e me impressionou a frase que você disse agora, que é fazer uma parceria entre o público e o privado. O público não é para sair disso nunca, nem vai sair, em vários níveis, até ou colocando recursos, ou dando as diretrizes, ou fazendo a regulamentação, mas é fazer uma parceria entre o público e o privado. Essa é que é a solução dos grandes temas. Por exemplo, nós vamos dar a opção que possa se fazer. A empresa pública quer continuar, é eficiente, ela continua a empresa pública. Quer fazer uma PPP? Faz uma PPP. Quer abrir capital da empresa e trazer dinheiro privado para dentro da empresa pública? Faz a empresa pública e faz uma abertura de capital. Quer aceitar um sócio, um fundo internacional ou nacional como parceiro para injetar capital na empresa pública? Pode fazer isso. É dar essa gama de opções, contanto que a nossa finalidade principal, que é alcançar a universalização, seja alcançada. Esse é a grande meta e é o grande objetivo. Entendo também aqui que esse projeto não é perfeito. Nós não vamos ter nenhum projeto perfeito, e esse, muito menos, não é perfeito, tem falhas, tem problemas. E acredito que, como ele não é uma PEC, ele é um projeto que deve, e é inovador, que deve ser, sim, avaliado constantemente, e que nós, aqui no Congresso, façamos as correções necessárias aos eventuais erros ou falhas que foram colocadas num projeto como esse. Vão acontecer, vão aparecer, com certeza, mas não é difícil, não é impossível que nós mesmos, no Congresso, os governadores e os prefeitos, venhamos a fazer essas correções de rumo daqui para frente. Não há problema nenhum, e reconheço, como já reconheceu o líder do governo, Fernando Bezerra, que essa, sim, é o rumo que nós temos que ter, se aprovado esse projeto depois disso. Mas, dito isso, eu não poderia deixar de agradecer a liderança do Davi, este lado que eu falei, de que o Senado se mostrar ao Brasil com sua verdadeira nação brasileira e aos dramas da população brasileira, sem a liderança do Davi, isso não, com certeza não seria possível. Ele não só assumiu um papel de portador desta realidade, de transmissor dessa realidade, e ligou com o governo federal, com as outras instituições, com governadores, e fez com que nós chegássemos a um ponto como esse. Davi, tenha certeza que a história do Senado muda, a história recente do Senado muda com essa votação, e a sua história pessoal também. Você deixou de ser definitivamente aquele menino novo, audacioso, que se lançou a candidato à presidência do Senado Federal, e se tinha aquela imagem do menino inexperiente, e lá do Amapá, que estava trazendo essa inexperiência para cá. Hoje você mudou de status perante ao Senado, perante a nós senadores e, com certeza, perante o Brasil. E na verdade, você já merecia isso há muito tempo. E você, o seu nome está ligado à história do Senado e do Brasil diante de todos. Não posso deixar de falar no papel do Fernando Bezerra, que é um tremendo carregador de mala. O serviço, o trabalho que ele faz, o que ele sofre, e faz isso dioturnamente, dentro de um espírito público muito grande, leva pancada dali, leva pancada daqui, e vai tentando fazer uma enorme conciliação. Eu não sei o que seria deste governo, pelo menos no Senado,
sem a liderança do Fernando Bezerra. Aqui o Eduardo Braga, as lideranças, o Eduardo Braga, que sei que tem as suas convicções, e de uma maneira muito elegante, muito patriótica, abriu mão do seu ponto de vista em nome daquilo que ele mesmo considerou um problema menor diante do projeto, que era um objetivo maior. Demonstrou, como sempre tem feito também, uma enorme grandeza com esse seu ato. O Otto Alencar, que também tinha o seu projeto, não chegou a destacar e não quis destacar, deixou de lado esse projeto para não criar problemas dentro do objetivo maior, que era levar esse projeto a seu final. Mesmo, cadê o Otto? Está aí, não sei aqui que é o quadro. Valeu, Otto, e parabéns aí pelo seu espírito público, mais uma vez demonstrado. Eu não posso deixar de falar no Alessandro, que era relator, e, como eu disse no meu texto, foi quase um correlator, porque, basicamente, o relatório que ele já tinha feito para a Comissão de Meio Ambiente, esse relatório foi aproveitado, e só por um elemento puramente regimental, nós não fomos os dois relatores do projeto, mas que mostrou uma grandeza muito grande. As palavras, também o Álvaro Dias, que abriu mão do seu projeto com o senador, da sua emenda com o senador Lazier, o Amin, que também, o Amin, que é um italiano suíço de Santa Catarina, e que, apesar de todo esse seu estilo europeu, esse jeitão europeu, ele fala, mas acaba sendo o cara de um tremendo espírito público, um homem muito culto e que faz o que tem que ser feito. Na hora H, ele fala muito, mas na hora H ele faz o que tem que ser feito sempre. Queria agradecer também. Enfim, Álvaro Dias, que foi ultra generoso. Eu não posso deixar do Anastasia, que me deu força aqui, não apareceu agora, mas foi sempre o tempo todo me ajudando. Major Olímpio, que com esse vozeirão dele, quando ele me telefonava e dava uma ordem, eu tremia a minha casa inteira quando ele dava ordem. Tá, tem que esse problema está aqui, eu dizia, pronto, estou aqui pulsando sentido, e obedeci imediatamente, por toda a força que deu. Enfim, o Rodrigo Pacheco, que também tinha 4 emendas e retirou essa emenda. Enfim, todos aqueles que deram e ajudaram. No fundo, aqui o Cid também, agora junto com o Everton, que abriram mão, e o Cid, sei que era até uma orientação partidária que vem desde a Câmara em sentido diverso, mas foi de um companheirismo e de uma compreensão de todo o quadro extraordinário. Eu quero agradecer. Portanto, enfim, eu só quero terminar falando do depoimento do Contarato, que realmente me emocionou, porque ele falou de uma coisa que só ele, ou poucos aqui, talvez o Paim, não sei se o Paim tem aí, mas acho que nem o Paim que ele falou. Eu nasci num bairro em que o esgoto era céu aberto, e a gente, criança, brincava em cima desse esgoto de céu aberto, e por essa razão eu me convenci e estou votando. Foi um depoimento que me emocionou muito, porque trouxe assim, a verdade daquela que é a face, a verdade real. Não é a minha verdade, porque a minha verdade eu vi, eu sei, eu li, mas não vivi. E um depoimento de quem viveu isso é profundamente tocante num momento como esse. Enfim, se eu esqueci alguém, me peçam perdão, mas eu agradeço a todos os senadores por ter me dado a honra e o privilégio de ter participado desse momento tão importante, histórico, com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Tasso Gereissati. Está encerrada a votação.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que divulgue o resultado. Votaram sim 65 senadores, não 13 senadores. A presidência está aprovado o projeto. A presidência determina que sejam procedidos os devidos ajustes redacionais nos autógrafos da matéria, em especial para fazer constar no artigo 11 e nos anexos 1 e 1A da Lei nº 10.768, alterada pelo artigo 5º do projeto, a nova nomenclatura do cargo, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, em substituição a, entre aspas, especialista em recursos hídricos, fecha aspas, dispensada a redação final. A matéria foi aprovada com a emenda de redação e vai à sanção presidencial.